Olá, estamos aqui para mais uma gravação, mais uma receita. Hoje a gente vai fazer o pão caseirão, né? O caseirão. Tu que não é inscrito no canal, pela primeira também está assistindo esse vídeo, assina o canal aí, deixa teu like, deixa teu comentário. Se tiver alguma receita que queira que a gente faça, a gente vai estar fazendo também, tá certo? Depois toda a receita a gente vai deixar na descrição do vídeo, ok, querido? Nós vamos usar aqui nessa receita 500 gramas de farinha. Eu vou te dar uma dica para deixar o pão mais macio, mais assim, não muda tanto sabor, mas fica bem mais macio. Aqui vai uma colher de amido de milho, tá certo? Nós vamos usar também aqui 3 colheres de açúcar, uma colherzinha de sal, ok? Depois vou baixar a câmera, viu? Vou usar aqui também 3 colheres de margarina, margarina. Tu pode usar banha também é muito melhor, mas até mais saudável, viu? Vou usar 150 gramas de fermento natural. Sempre comentando, para cada quilo de farinha, tu usa 30% de fermento natural. Eu só uso fermento natural, tá certo? 30%. E como é meio quilo, então 150 gramas, tá certo? E vou usar aqui também 2 ovos, ok? Uma amiga falou assim: o senhor precisa fazer o pão com fermento industrial. Eu vou fazer uma hora com fermento seco e também com fermento, aquele fermento que a gente chama, antigamente chamava fermento de cana, né? Que usava muito para fermentar a garapa. Só que eu vou ensinar o processo para que aquele fermento não venha agredir o organismo. Porque o que agride o organismo da pessoa não é a farinha branca ou a farinha tal, não. É o fermento. O fermento natural, a farinha já possui o fermento que é natural. Toda farinha tem o fermento que eu já ensinei. O glúten é um fermento, tá certo? E conforme coloca o fermento industrial, ele vai então aumentar a potência do desenvolvimento do pão. Aí o que acontece? Esse fermento, ele vai estar trabalhando, tu comeu o pão e vai estar trabalhando no organismo, ele não morre. Daquele formato de trabalhar é que ele vai dar gastrite, ele vai dar úlcera, uma série de coisas a mais, tá certo? Fica estufado. É a fermentação natural, mesmo processo. Só que ela leva de 40 a 48 horas para comer o pão, de ficar pronto o pão, tá certo? E tu pode fazer com fermento seco ou fermento, aquele outro fermento que é usado na padaria, da mesma forma, só que aí existe todo um processo que eu vou te ensinar. E também eu vou começar a dar um curso, se tu quiser participar, tá certo? Um curso online. E vamos para a receita, ok? Senão a gente vai ficar falando aqui e não vai para a receita. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui, vou abaixar a câmera para ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui os 2 ovos e vou bater, porque eu não uso aquele ovo, eu uso aquele ovo caipira, então é mais amarelo, tá? Então eu dissolvo ele para ficar melhor. Primeiramente os 2 ovos, já vou colocar aqui também o açúcar, tá certo? Já bati o açúcar junto e também vou colocar aqui a margarina, ok? Aí a gente bate tudo junto. Pronto. E vamos fazer um pouquinho de barulho, né? Opa, olha aí. Isso é o da profissão, né?
é mais mesmo para agregar esses produtos, tá? Olha, o ovo já dissolveu bem, aí a margarina vai dissolvendo, tá certo? Agora eu vou colocar aqui o fermento, também vou colocar o fermento. Vou colocar também já um pouco de água e dissolver o fermento aqui dentro, ó. Aí fica mais fácil para ir agregando farinha, certo? A forma que eu uso, cada um tem uma forma, tu vai contar o teu jeito de fazer o pão, tá? A massa, do jeito que tu se achar melhor, mas se adaptar, tá certo? Eu, como sempre digo, aprendi com a minha madre lá na roça, né? O tempo fazia lá na roça, que aquele tempo não tinha ainda o fermento, era diferente que não tinha. Tinha o fermento industrial, mas era muito difícil, né? Tinha que sair para ir para a cidade, para comprar, então não tinha tempo. E fazia pão todo dia, porque ele trabalhava na roça, então ela usava um fermento natural. E eu via a forma que ela fazia, desde criança eu via, e é exatamente assim que ela trabalhava, tá certo? O que vai mudar é começar a agregar farinha aos poucos, tá certo? E vai mexendo. A água, querido, eu coloquei aqui 500 ml, mas não sei se vai toda a água não, viu? Vai agregando, depois aí eu deixo exatamente quanto foi de água, a quantidade certa, tá certo? Olha, agora o melhor caminho mesmo é as mãos. Tá vendo o máximo que vai ficando, querido? Olha. Mais o restante da farinha. Vai agregando, vai agregando devagar. Vamos nessa altura aqui já colocar o sal. Colocar também aqui o amido de milho. Ok? E mais um tiquito de água. Que cada tipo de farinha é uma quantidade de água que tu vai usar. Pode ser uma farinha mais seca, vai usar mais água. Se é uma farinha mais molhadinha, vai usar menos água, certo? Eu uso uma farinha que ela exige muita hidratação. Uma farinha mais nobre. A gente vai para a bancada, né? E agregar o restante da massa, viu? Deixa eu pegar aqui a farinha. Se eu precisar para a bancada, eu vou usar aqui. Mas só que não vai precisar não. Olha, por enquanto eu só usei 200 ml de água, viu? Olha que massa bonita, querido. Eu vou pegar um pouquinho de farinha aqui para lavar a mão. Olha. Lava a mão com a farinha, tá vendo? Tem muita massa aqui na mão. É assim que a gente faz. É assim que o padeiro trabalha, viu?
Aqui eu não vou sovar assim a massa, na verdade só estou agregando. Depois vou deixar ela descansando. Aí quando descansar, crescer um bocadinho, a gente volta para mostrar para vocês como é que está o ponto da massa. Que o glúten agora vai desenvolver lentamente. Olha, só isso aqui, queridos, olha, mais nada, tá? Não precisa fazer mais nada do que isso, olha. Tá certo? Agora a gente vai desenvolver o glúten lentamente. Depois a gente volta para vocês verem como é que ficou, para que possam modelar os pães, ok? E trabalhar a massa. Estamos aqui de volta, vamos continuar agora. A massa já descansou, já desenvolveu bem o glúten e eu vou abaixar a câmera para a gente modelar os pães agora e deixar ele crescer. Possivelmente eu vou assar esse pão. Hoje esquentou, né? Dentro está quente, então acredito eu que lá para as 2 ou 3 horas da manhã. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele para crescer e deixar na geladeira. Quando for lá para as 10 horas da noite, às 22 horas, eu tiro e deixo no armário de crescimento, para mim poder assar ele logo pela manhã, tá certo? Eu vou abaixar a câmera. Olha, massa, tá certo? Tá vendo? Desenvolveu bem o glúten. Não precisa ter pressa, querido, para fazer o pão, viu? O pão tem que ser feito com muita cautela, bem devagar. Vamos pesar a massa aqui. Deixa eu ver. Deu 1,130 kg a massa. Nós vamos dividir essa massa, ok? Vai dividir essa massa para a gente modelar os pães. Uma deu 564, outra deu 565 gramas. Nós vamos modelar agora, queridos, com muita cautela, né? A gente vai abrindo a massa aqui com as mãos. Olha que massa bonita aqui. É o cuidado, sabe? Todo o cuidado para a gente trabalhar com a massa sem pressa, sem correria. Esse é o pão caseiro, viu? Esse é o pão caseiro. Aí enrolando, apertando bem a massa, olha. Embora eu abri o rolo, mas ainda mantém o ar lá dentro. Olha, certo? Vamos abrir outra também. Depois, na hora de pôr para assar, eu mostro para vocês também como ficou. Aí, qual o motivo de fazer o corte nas massas? Por que cortar massa, né? Por que fazer aquele cortezinho na massa? Eu vou explicar também, pode até falar já. Porque na hora de assar, se corta a massa para ela sair o gás, tá certo? O gás que tem nela dentro.
toda a massa, ela tem vai soltando um gás, que é do próprio glúten, né? Olha, não tem segredo, tá? Como eu já falei desde o primeiro vídeo, o pão, ele é desde o primórdio da humanidade, o processo é um só. Olha, mais um, agora estou aqui na forma. E como eu disse para vocês, vou levar ele para a geladeira, levantar a câmera um pouco, deixar na geladeira um pouco, né, até as 22 horas. Aí eu tiro da geladeira e coloco no armário para crescer. E amanhã de manhã eu vou assar os pães, tá? Então veja o processo de fazer o pão de fermentação natural. Não pode ser rápido, ele é lento, mas vale a pena, tá bom? Assim que estiver pronto para ir para o forno, eu volto. Olá, estamos aqui de volta. Agora a gente vai assar os pães. Está aqui, está crescido, não vou riscar eles, tá certo? São 5 horas e 40 minutos da manhã, tá certo? Eu coloquei na geladeira ontem, que vocês sabem. Eu tirei, era 18 horas que começou a esfriar e agora eu vou assar os pães, 5h40. Vou passar nele, querido, vou passar aqui, olha, o ovo, né, do jeito que a minha madre fazia lá no sítio, com leite, né, para dar uma corzinha mais bonita, daquele brilho no pão. Aquele brilho que dá no pão, né? Depois que eu assar esses pães, aí então eu volto com um vídeo para vocês verem como é que ficou. Vou colocar no forno agora. O forno já está levemente aquecido. Aí depois eu volto e mostrar o pão para vocês, né? Daqui a pouquinho, mais uns 20 minutinhos, estou de volta. Aqui estamos nós, acabei de tirar o pão do forno, tá? Eu vou levantar a forma aqui, tá quente. Olha, acabei de tirar, eu vou abaixar a câmera agora, ok? Vou mostrar para vocês. Olha. Certo? Tá quentinho. Vamos cortar. Olha, fumaciando. Esse é o pão caseiro, ou pão caseirão, né, que as pessoas chamam, que a gente fazia lá na roça. É o mesmo processo até os dias de hoje, não muda, tá certo, querido? Mas com um segredo muito, muito importante que tem para fazer qualquer coisa, os pães, qualquer coisa que tu vai fazer na tua casa, onde tu for fazer. Existe um segredo, e esse segredo é o amor. Sem o amor, querido, por mais que tu faça, se for fazer as coisas somente por dinheiro, vai chegar um ponto que tu vai cair no descrédito, vai chegar um ponto que tu vai cair ficar desanimado, vai perder o sentido. Agora, tudo que tu faz por amor, quanto mais tu faz, mais graciado vai ficar. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, deixe teu like no canal, deixe teu comentário, assine o canal, nos ajude a divulgar. Que Deus continue a vos abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus.